Pessoal, vamos estudar neste vídeo as classificações da Constituição Federal, um assunto que está dentro da teoria da Constituição. É um assunto totalmente doutrinário. Esse assunto a gente encontra esse conteúdo em livros de doutrina, e claro que eu já esquematizei aqui da forma como é mais cobrado em prova, utilizando os principais autores, para que vocês consigam, na hora da prova, identificar a resposta correta, seja qual for o autor utilizado pela banca. Pessoal, essas classificações, existe um grande consenso. A maior parte delas, todos os autores pensam da mesma forma. Tem um ou outro ponto que tem algum entendimento diverso, e quando tiver isso eu vou mencionar para vocês também. Bom, quando se classifica as constituições, a gente conversa sobre muitos elementos da Constituição. Primeiro, a classificação quanto à forma. Quanto à forma, uma Constituição pode ser escrita ou não escrita. Meu Deus, professor, é possível então uma Constituição que não é escrita? Como é que é isso? Sim, é possível. A ideia de uma Constituição escrita, ou instrumental, também chamada de instrumental, mas geralmente em prova vai aparecer como escrita, é que é uma norma codificada, sistematizada em um único documento. A nossa Constituição Federal é assim. Por quê? Onde é que está a Constituição? Está toda naquele texto. Só que tem alguns países que têm uma Constituição não escrita. Não é que ela não esteja escrita, ela está escrita, mas não está em um único documento. Ela está em diversos lugares. Ela é formada por textos esparsos, que a sociedade reconhece como fundamentais. Então, existem várias normas que a sociedade entende que são fundamentais, que devem sempre ser observadas. E juntando todas essas normas, daria o que aqui para nós é uma Constituição num texto só. Então, a Constituição não escrita, também chamada de costumeira ou de consuetudinária, consuetudinária vem dos costumes, é quando a Constituição do país não está em um só texto, está em vários textos espalhados. E também em costumes, né? O costume de adotar aquilo como fundamento. O grande exemplo que nós temos é a Constituição da Inglaterra. Não é comum que eles perguntem em prova qual é o país que tem uma Constituição não escrita, mas se perguntarem, olha, 90% de chance de perguntarem sobre a Constituição da Inglaterra, porque a maioria dos autores aqui do Brasil utilizam como exemplo nos seus livros a Constituição da Inglaterra. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é isso, a Constituição pode ser escrita ou não escrita. A Constituição brasileira, pessoal, ela é escrita ou não escrita? Eu já respondi, né? Ela é escrita, porque ela está em um único documento. Em um único documento nós temos a nossa Constituição. Essa é a primeira classificação quanto à forma. Vamos para a próxima classificação, que é quanto à origem. A origem da Constituição, a classificação quanto à origem, é como que essa Constituição foi elaborada, como que ela foi feita. Para muitos autores, vocês vão encontrar só duas classificações. Vocês vão encontrar só a outorgada e a promulgada. Mas alguns autores, como José Afonso da Silva, trazem também a classificação da cesarista e da pactuada. Então eu já juntei as quatro aqui, mas vocês vão perceber nas provas que a maioria das questões vai diferenciar a Constituição em outorgada e promulgada. Então primeiro eu vou explicar para vocês a outorgada e a promulgada, depois a gente vê as outras, certo? Bom, o que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição que é imposta ao povo. O povo não participa da sua elaboração. É uma ditadura, pessoal. É uma autocrática ditadura. Ela é chamada de Carta Constitucional. Isso aqui é interessante, pessoal. Muitos autores, quando se referem à Constituição, próprios juízes, eles têm o hábito de chamar a Constituição de Carta Constitucional. Já viram isso? Já viram esse termo? Esse termo não é adequado para a nossa Constituição, muito embora seja utilizado. Porque a nossa Constituição, ela não é outorgada, ela não vem de uma ditadura. Já tivemos no Brasil constituições outorgadas, mas a nossa Constituição atual, de 1988, é uma Constituição promulgada, que também pode ser chamada na prova de popular ou democrática.
Pelo que eu pesquisei em questões recentes, a maioria vai trazer promulgada, mas teve algumas questões, teve questão trazendo a democrática, então tem que ter cuidado, que também pode aparecer. Então nós temos, então, a promulgada, que o povo participa da sua elaboração. Como assim, professor? Ninguém nunca me chamou para elaborar a Constituição. Claro que não somos nós diretamente, mas são os representantes. É convocada uma Assembleia Constituinte, e pode ser uma Assembleia Constituinte exclusiva ou não. Quando é uma Assembleia Constituinte exclusiva, é feita uma eleição e os eleitos pelo povo vão atuar somente para elaborar aquela nova Constituição. Ou também pode ser feito pelos próprios políticos que já estão nos mandatos. Também é possível que os políticos que estão nos mandatos façam parte dessa Assembleia Constituinte. Bom, mas sempre serão representantes do povo eleitos para tanto. Essa é a promulgada. A nossa Constituição de 1988 foi promulgada. Representantes do povo participaram da elaboração, chegaram à conclusão do texto e ela foi promulgada. Se eles perguntarem em prova, a Constituição brasileira é promulgada. Maravilha. Quais foram as constituições do Brasil promulgadas e quais foram as outorgadas? Pessoal, isso aqui é bem interessante. Não acredito que eles vão perguntar isso em prova, porque isso já envolve um pouco da história das constituições, mas eu acho interessante para ilustrar. Vocês vão perceber que sempre que o Brasil não estava num momento democrático, ele teve constituições outorgadas. E quando ele estava em períodos democráticos, ele teve a promulgada. É claro que a nossa primeira Constituição foi outorgada, porque vinha do Império. A primeira foi outorgada. Mas depois nós tivemos uma promulgada em 1891. Tivemos outra promulgada em 1934. Na era Vargas, 1937, a gente vive mais uma ditadura, a gente tem mais uma outorgada, que o povo não participa da sua elaboração. Inclusive, essa Constituição de 1937 copia muito uma Constituição estrangeira de uma ideologia que estava sendo implantada. Depois a gente tem a Constituição de 46, que é promulgada, e voltamos ao regime militar, e no regime militar a gente tem mais duas constituições outorgadas, a de 67 e a de 69. Passado o regime militar, nós temos a nossa atual Constituição de 1988, que segue vigente até hoje. Então essas foram as 8 constituições aqui do Brasil, as outorgadas e promulgadas, portanto, e isso nos dá uma ideia bem do que é uma Constituição outorgada e o que é uma promulgada. A promulgada vem sempre do período democrático. Então, a nossa atual Constituição é promulgada se isso for perguntado em prova. Bom, então tá, professor, eu entendi. A outorgada vem de uma ditadura e a promulgada vem de uma Assembleia Constituinte, uma democracia. Perfeito. E o que é essa tal de cesarista e essa pactuada? Bom, a cesarista, ela é uma que é outorgada, mas eles fazem de conta que não é. Vocês já viram aquela falsa ditadura, ou ditadura disfarçada, que é quando existe um ditador, mas ele faz eleições fajutas para fazer de conta que o povo está elegendo ele e ele se mantém no poder. É isso que é a Constituição cesarista. Ele outorga, ele faz. Ela tem uma origem muito próxima da outorgada. Só que tem uma diferença. Ele bota em votação para o povo aprovar a Constituição que foi aprovada. Quem fez constituições assim foram, por exemplo, Hugo Chávez na Venezuela, Pinochet no Chile e o Napoleão na França fizeram, então, essas constituições cesaristas. Pessoal, eu encontrei, de todas as questões recentes que eu pesquisei, eu encontrei só uma questão que trazia cesarista. Mas trouxe, então vocês têm que saber o que é. A Constituição cesarista é aquela que é outorgada, mas tem um referendo e o povo vai às urnas aprovar. Pactuada. Pessoal, essa pactuada eu nunca vi cair em prova. O José Afonso da Silva, numa das suas obras, coloca que seria um pacto entre o soberano, a nobreza, a realeza e a burguesia. Claro que são conceitos bastante antigos também, mas que era, digamos que um acordo que se chegava para se fazer uma Constituição.
é uma coisa que hoje em dia a gente não vai encontrar na prática, mas também está dentro da doutrina do José Afonso da Silva. Provavelmente em prova vai aparecer a promulgada ou a outorgada. E a brasileira, qual é, pessoal? Eu já respondi, né? É a promulgada. A nossa Constituição, claro, é promulgada. Foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Isso aí. Vamos adiante, pessoal. Agora vem uma classificação muito interessante, que é quanto à estabilidade. Pessoal, quanto à estabilidade ou processo de reforma, eu quero saber o quão difícil é mudar o texto da Constituição. Primeira coisa, é possível mudar o texto da Constituição brasileira? Claro que sim. Inclusive, tivemos muitas alterações por meio de emendas à Constituição. Sempre que é apresentada uma PEC, já ouviu falar? PEC. PEC é proposta de emenda à Constituição. É uma proposta para alterar o texto da nossa Constituição. Esse é um processo especial que existe no Brasil para alterar a Constituição, porque é mais difícil alterar a Constituição do que alterar uma lei. Vocês já devem ter percebido em discussões que a própria imprensa noticia que determinado projeto, principalmente as reformas que são tão polêmicas, dependem do voto de 3/5 dos deputados e senadores. Por que isso? O que é esses 3/5? É o quórum, a quantidade de votos necessária para alterar a Constituição. E essa quantidade é maior do que a quantidade necessária para editar leis, por exemplo. É mais fácil no Brasil editar uma lei ou alterar uma lei do que alterar a Constituição Federal. Para alterar o texto da Constituição Federal, para aprovar uma PEC, eu preciso de mais votos num processo mais difícil do que o processo de aprovação das leis. Por isso, eu posso afirmar que o Brasil tem uma Constituição quanto à estabilidade rígida. Essa é a nossa classificação. A Constituição brasileira é rígida. Por quê? Só pode ser modificada pelo rito das emendas à Constituição. Na Constituição Federal nós temos essas normas na parte que trata do poder legislativo. É um processo legislativo rígido, diferenciado, diferente das leis. Porque as leis eu vou aprovar por maioria simples ou absoluta. E aqui eu tenho uma maioria qualificada de 3/5, que é mais difícil de ser alcançada. Para a doutrina majoritária, o que significa doutrina majoritária? A maior parte da doutrina, né? Para a maior parte da doutrina, a Constituição de 88 é uma Constituição rígida. Por que a nossa Constituição é uma Constituição rígida? Por isso mesmo, por ter um processo todo diferenciado para ser modificada. Professor, eu estou vendo ali embaixo Constituição super rígida. O que é isso? É uma classificação que nem todos os autores apresentam. Tem 2 autores que talvez vocês nem saibam que eles eram autores, vocês nem saibam que eles têm livros de direito constitucional, porque eles são conhecidos por outras coisas que eles fazem ou deixam de fazer por aí, que são o Alexandre de Moraes e o Michel Temer. O Alexandre de Moraes, que é ministro no STF atualmente, quando ele fez o livro não era, mas hoje ele é ministro do STF, e o Michel Temer, que já foi presidente da República. Tanto o Alexandre de Moraes como o Michel Temer, no livro deles, cada um tinha o seu livro, eles não fizeram o livro junto, tá? Eles falavam que a Constituição poderia ser considerada super rígida. Por que isso? Por que poderia ser considerada super rígida? Porque além desse processo rígido, tem ainda limitações materiais à reforma, que são as chamadas cláusulas pétreas. O que eles entenderam aqui na obra deles sobre a nossa Constituição? Eles entenderam o seguinte: não, a Constituição brasileira é mais do que rígida, ela é super rígida, porque além de ter um processo diferenciado, tem ainda cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São coisas da nossa Constituição que não podem ser alteradas por emenda. Existe na Constituição uma limitação, algumas coisas que não podem ser alteradas, que são as cláusulas pétreas. E o fato de existir isso, para esses autores, torna a nossa Constituição super rígida. Para os demais autores, isso estava dentro da questão de ter um processo especial. E por isso, para os outros autores, é simplesmente rígida.
quando vocês forem resolver questões de prova, vocês têm que ter atenção. Se a questão não trouxer a superrígida e perguntar qual é a Constituição brasileira, vocês vão responder que é rígida. Essa é a resposta adequada. Se a questão trouxer a superrígida como alternativa, vocês têm que olhar o enunciado, o que ele está dizendo. Se ele estiver dizendo que a Constituição brasileira, por ter cláusulas pétreas, tem uma classificação especial por alguns autores, aí a resposta seria superrígida. Mas isso raramente vai acontecer. Inclusive, para não se complicar, eu tenho percebido que as bancas não têm perguntado essa classificação, porque isso aqui geraria muito recurso. Porque a maioria dos autores nem fala nessa superrígida. Mas como tem 2 autores que falam, e ela já apareceu como resposta incorreta em algumas provas, a superrígida, eu precisava falar para vocês que isso existe para alguns autores, certo? Mas, em regra, para a nossa prova, a Constituição brasileira é rígida. É isso que a maior parte dos nossos autores defende. A nossa Constituição é rígida. O que seria uma Constituição semi-rígida? Seria uma Constituição que uma parte é rígida e a outra parte é flexível. Como assim flexível? A Constituição flexível, que também é chamada de Constituição plástica, é aquela Constituição que tem para sua alteração as mesmas regras que eu preciso para alterar uma lei. Essa é a Constituição flexível, também chamada de plástica. Então, nós temos esses 2 tipos de Constituição. Nós temos a rígida e a flexível. Bom, uma Constituição flexível seria o seguinte, ela é alterada da mesma forma que se altera uma lei. Não tem um processo especial. Os países que fazem assim têm uma Constituição flexível, que é fácil de mudar. E o que seria a semi-rígida? A semi-rígida vai ter uma parte rígida e outra parte flexível. Ela mesma vai estabelecer no seu texto que para alterar algumas normas seria rígida e precisaria de um processo especial, por exemplo, 3/5 dos votos. E para alterar outra parte seria flexível. Então a semi-rígida ela é uma mistura da rígida e da flexível. Ela tem uma parte que é rígida e uma parte que é flexível. O Brasil teve uma assim em 1824. A Constituição Imperial de 1824, a decisão política fundamental dela, a principal regra dela sobre a organização dos poderes do Estado era rígida, e as demais normas eram flexíveis nela. Então é isso. E aí eu acabei já explicando, né, a Constituição semirrígida e a flexível, né, porque a flexível ou plástica é aquela Constituição que é uma Constituição, é a norma máxima do país, mas para alterar ela é tão fácil como alterar uma lei. Não tem nenhuma dificuldade colocada no processo. Nenhuma Constituição do Brasil foi flexível. Se eles vierem te enganar na prova, dizer que uma das Constituições foi flexível, foi plástica, nada disso. Aqui no Brasil, nunca existiu Constituição flexível ou plástica. As Constituições brasileiras, em sua grande maioria, foram rígidas e nós tivemos esta semi-rígida. Constituição imutável não existe. Porque a Constituição, ela deve acompanhar a sociedade. E a sociedade muda. A sociedade de hoje do Brasil é muito diferente da sociedade de 1988. A gente não poderia hoje viver com a Constituição daquela época. E o que aconteceu desde então? A Constituição Federal vem sendo constantemente alterada. Todo ano nós temos emendas à Constituição, alterações no texto da Constituição, porque ela está sempre acompanhando. Então, a Constituição imutável é algo que não existe, porque é contra a própria ideia do ordenamento jurídico que a Constituição acompanha a sociedade. Constituição fixa. Isso aqui existe, pessoal. Aqui no Brasil não temos, mas em outros países existe Constituição fixa. A Constituição fixa é aquela que não admite emendas. Ah, então ela é imutável? Não, ela não é imutável. Ela é fixa porque ela é o seguinte, foi feita uma Constituição, tem como mudar ela? Não tem, mas pode fazer uma outra no lugar dela. É isso. Ela não tem como mudar um artigo dessa Constituição, tem que mudar toda ela, tem que fazer uma nova Constituição. Já pensou que loucura que seria no Brasil se a nossa Constituição fosse fixa?
Porque se já é difícil aprovar uma emenda à Constituição, imagina como ia ser difícil ter que fazer uma nova Constituição cada vez que se quisesse mudar alguma coisa. Não é inteligente ter uma Constituição fixa, né? E a nossa, felizmente, não é. Vamos seguindo, pessoal. Quarta classificação da Constituição, nós temos aqui umas 10 para analisar, mas eu coloquei, primeiramente, as 5 primeiras, as mais cobradas em prova, e também que originariamente vinham do livro do José Afonso da Silva. Com o tempo, outras classificações foram surgindo, mas se vocês perceberem em provas, a maioria das questões vai abranger essas primeiras 5 classificações que eu estou mostrando para vocês. Estamos na quarta, mas depois a gente vai ver todas as outras também, porque inclusive em questões recentes de concursos, caíram questões sobre as outras classificações. A classificação quarta, melhor dizendo, ela trata do conteúdo da Constituição. O conteúdo da Constituição é o que está lá dentro da Constituição. Dentro da Constituição, nós temos o conteúdo formal e nós temos o conteúdo material. Uma Constituição formal é aquela que diz o seguinte: olha, eu considero Constituição tudo que está no texto constitucional. Como é que é a Constituição brasileira, pessoal? Ela é uma Constituição formal, claro. Por quê? Porque tudo que está na Constituição é norma constitucional. E uma lei, no Brasil, não pode contrariar o que está na Constituição Federal. Existe uma supremacia da Constituição sobre as demais leis. Então, aqui no Brasil, tudo que está na Constituição está acima das leis. Então, a nossa Constituição é formal por isso. Mas existe Constituição material. Para a classificação de uma Constituição material, seria dizer, só é Constituição o que é matéria de Constituição. E o que é matéria de Constituição? O que a Constituição de todo e qualquer país deve ter? As regras de organização do Estado. Aqui no Brasil nós temos uma federação, tem países que são estados unitários. Isso é uma regra que é colocada na organização do Estado. O regime político e os direitos fundamentais, aqueles direitos que são garantidos. Isso aqui é matéria de Constituição que tem que estar em Constituição. Bom, quando uma Constituição é material, ela só vai considerar a Constituição o que está aqui no texto e trata desses assuntos. Qualquer outra coisa que for colocada na Constituição não vai ser considerado norma constitucional. Aqui no Brasil é considerado norma constitucional tudo que está no texto da Constituição. Tudo que está lá no texto da Constituição é considerado norma constitucional. Mesmo coisas que não precisavam estar lá. Tem regras na Constituição Federal que poderiam estar em leis, que não precisavam estar na Constituição, porque não tratam desses assuntos. Mas estão na nossa Constituição e estão acima das leis, pela nossa Constituição ser uma Constituição formal na classificação quanto ao conteúdo. A quinta classificação é quanto ao modo de elaboração. E essa quinta classificação e as restantes eu mostro para vocês no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.